aula de hoje, a nível de revisão, a gente vai se preocupar em falar alguns temas característicos para a prova de Enem de vocês. Antes de começar, lembra que a prova do Enem, ela prioriza aspectos relacionados à preocupação ambiental. Por exemplo, recurso natural, com consequência de ser um recurso renovável ou não renovável. Até que ponto essa determinada substância, após sua utilização, ela pode ser consumida de forma satisfatória, não produzir resíduos na natureza. Até que ponto esses resíduos na natureza, eles contribuem para um efeito de poluição, de aquecimento global, de chuva ácida, de desmatamento. Então, a prova de Química, dentro da perspectiva de Enem, ela se preocupa muito em falar sobre o que a Química afeta diretamente a natureza. Então, até que ponto o material, a matéria que eu vou trabalhar, ela pode ser consumida sem trazer benefício à utilização industrial ou sem trazer malefícios à natureza, certo? Então, a preocupação ambiental é clara na prova de Química. Use o bom senso, use a interpretação e um pouco do conhecimento que a gente já domina dentro da ideia formada ao longo do ensino médio para fazer uma boa prova. Lembre, paciência acima de tudo, porque são questões com muitos textos, questões com análises gráficas. A interpretação ela está presente praticamente em todas as questões, certo? Então vamos lá. Primeira questão que a gente vai falar é da perspectiva de rever aí de Química. Primeiro quesito diz assim, ó, os plásticos por sua versatilidade e menor custo relativo têm o seu uso cada vez mais crescente. Da produção anual brasileira, cerca de 2,5 milhões de toneladas, 40% destina-se à indústria de embalagens. Entretanto, este crescente aumento de produção e consumo resulta em lixo, que só se reintegra ao ciclo natural ao longo de décadas ou mesmo de séculos. Para minimizar esse problema, uma ação possível e adequada é... Vamos lá. Primeiro ele fala da importância do plástico e do volume produzido de plástico no Brasil, com finalidades principalmente na constituição de embalagens, que a gente conhece hoje na maioria das composições que derivam de processo industrial. A gente tem a utilização de embalagem plástica, biscoito, compra, uma pipoca e assim vai. Então, por que a utilização do plástico? Porque o plástico ele é tão versátil no mundo de hoje. Existem alguns efeitos que falam das vantagens do plástico a nível industrial. Por exemplo, o plástico ele tem baixo custo de produção. Para você produzir a matéria plástica, você não gasta muito. Fora isso, o plástico tem muitas vantagens. Ele é moldável à forma que eu quero. Ele tem um aspecto interessante, é higiênico, é leve, não sofre degradação por muito tempo, ou seja, é resistente à temperatura, é resistente às condições climáticas, não vai rachar com facilidade, é leve. Então, tudo isso são propostas que são, dentro da visão comercial e industrial, extremamente interessantes. Por isso que o plástico é muito utilizado hoje. Só que no aspecto ambiental, isso causa um problema gravíssimo. Como esse plástico ele é altamente resistente à degradação natural, ele vai passar ali milhares de anos, séculos, décadas para se decompor. E o acúmulo desse plástico na natureza, ele vai interferir diretamente no ciclo natural, na biodiversidade e assim por diante. Então, o que a gente poderia fazer para minimizar a utilização desse plástico na natureza? Ok? Aí vamos ver o que a questão fala. A opção da letra A diz assim: proibir a produção de plástico e substituí-los por materiais renováveis como os metais. Vamos usar o consenso. Será que de um dia para o outro eu vou conseguir proibir que todos os países do planeta parem de produzir plástico? A partir de hoje existe uma lei mundial que nenhuma indústria pode produzir plástico. Será que isso é fácil de fazer? Não, a lei vai exigir que toda a produção seja convertida em metal. Será que a viabilidade da utilização desse material, substituindo pelo metal, vai resolver o nosso problema? Não. Tu, em vez de ter plástico, tu vai ter mais metal na natureza, que vai sofrer os mesmos efeitos contaminantes. Além disso, o metal ele não vai ter a mesma versatilidade do plástico. Imagine que a caixa d'água da tua casa agora, em vez de ser um material polimerizado, vai ser de chumbo. Então, extremamente inviável. Por quê? Para instalar inviável, para permanecer lá, vai sofrer oxidações,
não só no caso do chumbo, mas de outros metais, que vão degradar a qualidade da tua água, vai piorar, tudo vai ser um problema, na verdade, pior do que o que o plástico traz, ok? Então, com certeza, a letra A não condiz com a realidade. Vamos para a letra B. Incinerar o lixo. Para aí. Quando a gente fala em incinerar, incinerar dá a ideia de quê? Queimar. Queima de matéria orgânica, independente da origem, matéria orgânica, principalmente de origem fóssil, ela gera sempre óxidos contaminantes à natureza. Se eu queimo matéria fóssil, eu estou produzindo CO2 responsável direto pelo aquecimento global, efeito estufa. Eu estou produzindo óxidos de enxofre, responsável direto na produção de chuvas ácidas, como SO2 e SO3. Quando eu queimo combustível fóssil, eu também produzo, mesmo em pequena escala, concentrações de óxidos de nitrogênio, que também geram chuvas ácidas. Então, qual é o principal problema da queima de um material, principalmente de origem fóssil? Quando a gente pensar de origem fóssil, lembra? Petróleo, de origem do petróleo, de origem de gás natural, de origem de carvão mineral, tudo que vem da composição fóssil, ele, ao queimar, gera contaminantes atmosféricos. Adriano, como é que eu vou saber disso? Basicamente, tudo que a gente tem hoje na vida moderna, grande parte vem do petróleo. Tinta, tecido, polímero sintético, nylon, teflon, medicamento, cola, agrotóxicos, fertilizante agrícola, resina, querosene, gás natural, borracha, nylon, teflon, tudo isso vem do próprio petróleo, ok? Então, consequentemente, ao queimar, eu estou gerando óxidos contaminantes à natureza, ok? Então, quando se falar em queima, em incineração, a gente já vai saber que é falso. A letra B, só para confirmar, dizia assim, ó, incinerar o lixo de modo que o gás carbônico e outros produtos resultantes da combustão voltem aos ciclos naturais. Falso, né? Letra C, queimar o lixo, verdadeiro ou falso? Falso. Queima é falso. Produz óxidos contaminantes. Mesmo assim, vamos ler. Estimular, queimar o lixo para que os aditivos contidos na composição dos plásticos tóxicos e não degradáveis sejam diluídos no ar. Você está tirando da matéria e colocando no ar. Está criando um problema maior. Letra D diz assim, ó, estimular a produção de plásticos recicláveis para reduzir a demanda de matéria-prima não renovável e o acúmulo de lixo. Seria uma proposta interessante, né? Eu reciclar materiais ou produzir a maior parte dos plásticos possíveis e passíveis a sofrerem reciclagem e diminuir a produção, diminuir a demanda desses materiais. A alternativa D seria o nosso gabarito. Mas, Adriano, por que a letra E está falsa? Vamos ler. Quando ele diz assim, ó, reciclar o material para aumentar a qualidade do produto e facilitar a sua comercialização em larga escala, tem dois problemas aí. Eu vou reciclar para melhorar a composição do produto e comercializar ele em larga escala. Se eu vou aumentar o processo de comercialização, eu vou botar mais embalagens na natureza, não vou? Então isso já é um problema. Eu não estou reduzindo, eu estou aumentando a produção. E segundo, o maior problema, o maior erro aí, é quando ele diz que melhora a qualidade do produto. Toda a reciclagem que é feita a partir do processo industrial, eu reciclei um plástico, estou reaproveitando ele, vou reaproveitar outra vez. À medida que eu vou reciclando, lembra que a matéria ela vai perdendo propriedade. Então a qualidade não fica melhor não, ela fica um pouco mais comprometida. Ela piora a qualidade, não melhora. Faz uma comparação lógica. O papel aqui foi totalmente feito no processo industrial, lignina, deixou branquinho, maravilhoso. Se eu pegasse todas essas fichas aqui e fosse decompor para gerar um papel reciclado, a qualidade seria exatamente igual a essa? Não. Então lembra, tudo que você recicla, com o processo de reciclagem contínuo, isso vai fazer com que a matéria vá perdendo qualidade. Então, cada vez que eu reciclo, aquela matéria está perdendo qualidade e não melhorando qualidade. Ok? Letra D, a nossa resposta. Até aí alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Questão 2. A questão 2 fala sobre efeito energético, fala sobre recurso natural e a relação de custo-benefício. Se é interessante a utilização de uma fonte de energia não renovável como o petróleo, como o gás natural.
E isso vai ser uma questão frequente na perspectiva da prova que a gente vai fazer, certo? Nos últimos meses, o preço do petróleo tem alcançado recordes históricos. Por isso, a procura de fontes energéticas alternativas se faz necessária. Para especialistas, uma das mais interessantes é o gás natural, pois ele apresentaria uma série de vantagens em relação às outras opções energéticas. A tabela compara a distribuição das reservas de petróleo e de gás natural no mundo e afigura a emissão de monóxido de carbono entre vários tipos de fontes de energia. Aí ele deu uma tabelinha e deu um gráfico de emissão. Vamos fazer uma análise rápida da tabelinha que ele deu? Ele mostrou a distribuição de petróleo e de gás natural no mundo todo. E, para exemplificar, ele citou algumas regiões do mundo e comparou estatisticamente, percentualmente, o que tem de petróleo e o que tem de gás natural. Então, só para a gente perceber, América do Norte, América Latina, Europa, ex-União Soviética, Oriente Médio, África e Ásia e Oceania. Dessa tabelinha aí, perceba, só tem duas regiões do planeta que a quantidade percentual de gás natural é menor do que a do petróleo. Só existem duas regiões. Quais são? O Oriente Médio tem 64% de petróleo e tem 33% de gás natural. E na América Latina, 13% de petróleo e 6% de gás natural. Em todas as outras regiões da tabela, se você for analisar, o percentual de gás natural é sempre maior do que o percentual do petróleo. Ou seja, se a distribuição do petróleo e gás natural no mundo, e nessas regiões eu encontro mais gás natural do que petróleo, eu posso entender e interpretar, em linhas gerais, que existe mais gás natural do que petróleo no mundo. Concorda comigo? Mas, Adriano, como se justifica isso? Pessoal, o gás natural ele também se forma da decomposição da matéria orgânica, assim como o petróleo se forma. Como é que é formado isso? Pessoal, petróleo é matéria orgânica que sofreu decomposição, ação de tempo, ação de temperatura, de micro-organismos e pressões elevadas. Durante milhares e milhares de anos, desde a época da separação dos continentes, o que era matéria orgânica ali gerou, em condições naturais, petróleo. Mas só que nem todos os países, nem todas as regiões do planeta conseguiram produzir circunstâncias naturais adequadas para se gerar petróleo. Eu tenho que ter uma série de combinações naturais para o petróleo se formar. Então pode ser que uma região eu tenha pouca concentração de matéria orgânica, mas essa pouca concentração, com os fatores normais, geraram gás natural. Já em outras regiões, com grande concentração de matéria orgânica, eu consegui gerar petróleo. O que não obriga necessariamente que um país que tenha petróleo tem que ter gás natural ou vice-versa. Embora isso a gente consiga interpretar dentro da tabela, eu entendo também que o percentual de distribuição de gás natural pela escala da tabela está sendo maior quando comparado ao petróleo. Beleza? Então, pessoal, e ele deu uma emissão de CO2, dada aí também estatisticamente. Ele botou aí algumas substâncias que produziam ou que derivam, né, de combustível fóssil. Ele botou assim, ó, carvão de baixo teor de enxofre, carvão de alto teor de enxofre, óleo residual, óleo destilados e gás natural. Observe aqui no gráfico, sempre quem produz menos CO2, se você comparar graficamente, está sendo o gás natural, concorda? Então isso prova mais uma vez a viabilidade do gás natural quando comparado a outros combustíveis fósseis, né? Então vamos lá, a partir dessas duas interpretações, ele faz uma série de julgamentos para a gente tentar definir se seria verdadeiro ou falso. Então ele faz uma série de afirmações. Vamos lá. Afirmação 2. Certo? Afirmação a seguir, né? Ele diz assim: a partir da análise de tabela e da figura, são feitas as seguintes afirmativas. Afirmação 1. Enquanto as reservas mundiais de petróleo estão concentradas geograficamente, as reservas mundiais de gás natural são mais distribuídas ao redor do mundo, garantindo um mercado competitivo menos dependente de crises internacionais e políticas. Em outras palavras, o que é que ele quer dizer? Que, enquanto alguns países dominam e apresentam volumes de petróleo, outros países não têm petróleo, por condições naturais que não formaram, mas que
tem a disponibilidade de apresentar gás natural, e parte desse gás natural ele é utilizado com fins energéticos, para queimar, gerar energia térmica, mover indústrias, substituindo de certa forma o que o petróleo faria, o que não torna ou não deixa esses países que apresentam a concentração de gás natural tão dependente dos países produtores de petróleo. Isso é verdadeiro ou é falso? E aí, pessoal, isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro, né? Então ele fala sobre isso, sobre essa questão de dependência. Afirmação 2. A emissão de dióxido de carbono, CO2, para gás natural é a mais baixa entre os diversos combustíveis analisados, o que é importante, uma vez que esse gás é um dos principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A representação da figura abaixo mostra que o CO2 emitido no gás natural foi a menor concentração quando comparado aos outros combustíveis, concordam? Então isso também é verdadeiro. Só para lembrar o seguinte, viu gente? CO2 é o principal vilão do efeito estufa. CO2, aquecimento global, efeito estufa. Mas isso não quer dizer necessariamente que ele é o gás que retém mais calor, não, viu? Para você ter ideia, metano, CH4, ele retém mais calor do que CO2, cerca de 21 vezes mais retentor de calor do que CO2. Mas por que o metano não é o vilão do efeito estufa? Porque a concentração na atmosfera de CO2 é muito maior do que a de metano. A gente produz por queima, por respiração e tal, muito mais CO2, libera muito mais CO2 do que metano, certo? Então, por isso que ele é o principal responsável. Então, a afirmação 2 também é verdadeira, né? A emissão de dióxido de carbono CO2 para o gás natural é a mais baixa entre os diversos combustíveis analisados. Então, vamos lá. Com relação a essas afirmativas, pode-se dizer que, letra A primeira está incorreta, pois novas reservas de petróleo serão descobertas futuramente. Ficou muito vago isso aí, né? Ficou meio que um tiro no escuro. Pode ser que sim, pode ser que não. Embora o pré-sal, ele comprove hoje que, estatisticamente, o pré-sal, no caso do Brasil, é, sem dúvida, uma das maiores jazidas petrolíferas descobertas na história da humanidade, nos últimos 10 anos. Estima-se que, durante sua produção, se de fato isso ocorrer, os volumes apresentados sejam uma ordem de aproximadamente 120 milhões de barris de petróleo. Então, nos últimos 10 anos, é a maior descoberta de petróleo dos últimos tempos, né? Então, vamos lá. A primeira está incorreta, falso, né? Letra B. A segunda está incorreta, pois o dióxido de carbono CO2 apresenta pouca importância para o agravamento do efeito estufa. Falso, né? CO2 é o principal vilão do efeito estufa. Letra C. Ambas são análises corretas, mostrando que o gás natural é uma importante alternativa energética. Verdadeiro, né? Ele mostra aí alguns subsídios que comprovam que é interessante a utilização do gás natural. Pessoal, a questão 3 vai falar um pouco sobre estrutura. Na questão 3 eu vou depender um pouco do quadro aqui, para montar esses encadeamentos. Mas, de certa forma, é uma questão direta para ser observada. Pessoal, uma alternativa para os catalisadores de células combustíveis são os polímeros condutores, que pertencem a uma classe de novos materiais, com propriedades elétricas, magnéticas e ópticas. Esses polímeros são compostos formados por cadeias contendo ligações duplas conjugadas, que permitem o fluxo de elétrons. Assinale a alternativa na qual ambas as substâncias químicas apresentam ligações duplas conjugadas. Vamos lembrar um pouquinho da classificação, por exemplo, dos alcanienos? Quando a gente falava num alcanieno, aquele composto de cadeia aberta, que tinha duas duplas ligações, duas insaturações, a gente falou uma classificação que o alcanieno tem. O alcanieno pode ser acumulado, ele pode ser conjugado ou ele pode ser isolado. Como é que eu sei isso? Pessoal, esse alcanieno, ele pode ser de natureza isolada, conjugada ou acumulada. Como é que eu vou saber disso? Quem define isso? Quem define é a composição das duplas ligações. Quando a dupla ligação, quando a ligação ela não tem intervalo entre as duplas, é uma dupla seguida da outra, esse alcanieno é acumulado. Quando uma dupla ligação é separada de outra dupla por uma ligação simples, ele é conjugado. E quando essa dupla ela é muito afastada da outra dupla,
por mais de uma ligação simples, ele é totalmente isolado. Seria algo em torno de um comportamento como esse. Pessoal, carbono, dupla. Existe a sequência de duas ligações duplas. Ele aqui seria acumular. Se eu tivesse um encadeamento cujo carbono tem a dupla, carbono simples, carbono dupla, claro que aqui obedecendo toda a regra de estabilidade química, as 4 ligações que o carbono forma e assim por diante, né? A gente entende que neste caso eu teria uma composição de dienos conjugados. Então aqui, ó, observe que a dupla ligação ela está afastada da outra dupla por uma ligação simples. É um dieno conjugado. E ele poderia ser um dieno isolado se essas duplas ligações elas tivessem mais de uma ligação simples separando a composição. Então, por exemplo, se eu tivesse um encadeamento como esse, né? As duplas elas foram separadas por mais de uma ligação simples. Tudo bem? Aí ele pede aí quem seja esse polímero condutor a partir da característica que esse polímero tem que ser conjugado. Ou seja, tem que alternar dupla, simples, e assim vai. Pela alternativa da letra A, ele diz assim, propanodieno. Letra A, quando ele sugere essa cadeia, prop são 4 carbonos, né? 3 carbonos, né? 3 carbonos contendo 2 duplas, dieno. Então, na estrutura da letra A, eu teria uma cadeia como essa, 1, 2, 3, com 2 duplas, propanodieno ou propadieno, tanto faz, seria um encadeamento como esse, estabilizando 2 elétrons, ok? Esse tipo de composto, ele apresenta a relação de elétrons conjugados? Não. Por quê? Não existe intervalo de ligação simples separando as duas duplas. Então não existe elétrons conjugados aí. Se a letra A fala do propanodieno e a letra B também fala, nem pode ser a letra A o gabarito, nem pode ser a letra B o gabarito. Concordam comigo? Dê uma olhadinha na letra C. Na letra C, ele fala de um composto conhecido como ciclopenteno. Ciclo, a cadeia é aberta ou fechada? Fechada. Penteno, porque tem a presença de uma dupla ligação, concordam? Então, na letra C, quando ele sugere a estrutura ciclopenteno, ciclo 5 carbonos, penteno, uma dupla ligação. Seria uma estrutura como essa. Se eu só tenho uma dupla ligação, eu posso ter um par de elétrons conjugados aí? Não, porque não vai alternar dupla com simples com dupla. Também não pode ser a letra C. Beleza? Se não pode ser a letra C, que fala do ciclopenteno, também não pode ser a letra D, concordam? Porque o ciclopenteno também aparece na letra D. Então, sem dúvida, só pode ser a letra E. Mas, Adriano, o que ele fala de estrutura? Benzeno e metilbutadieno. Vê só. Na letra E, que é o nosso gabarito, pode marcar, ele fala do benzeno, composto aromático, né, mononucleado, que teria essa característica, efeito de ressonância. Todo mundo concorda que essa ressonância, na verdade, ela caracteriza a permuta de dupla ligação com ligação simples, né? Aquele efeito ressonante, dupla, simples, dupla. Ou seja, existe a conjugação aí? Existe. Existe a permuta de simples e duplas? Existe. E o outro composto que ele fala é o metil 1,3 butadieno. Vamos pensar aqui. Butadieno, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele diz que nessa cadeia a posição das duplas estão no carbono 1 e 3. Ou seja, 1 entre o 2 e o 1 considero menor, e 3 entre o 3 e o 4 que eu considero menor, não é isso? Então, se eu tenho esse comportamento, observe que eu já tenho dupla, simples, dupla. Também é conjugado aqui. Adriano, mas ele não disse que tem um radical metil ligado a essa estrutura? Esse metil ele não deu uma posição porque pode ser somente no carbono 2 ou no carbono 3. Já que se for no 1 e no 4, não faz parte da cadeia principal. Então, por exemplo, ele poderia ser aqui, ó, esse metil.
Mesmo assim, ele não interfere no fato de ser conjugada as duplas ligações. Estabilizando, o que a gente tem na verdade é isso aqui. Ok? Tranquilo? Então, letra E faria parte da nossa composição de resposta. Dito até agora, observem que questão de conhecimento geral, né? A questão que falou um pouco mais sobre a composição orgânica foi esse quesito 3 agora, e o quesito 4 também vai falar um pouco, já que as estruturas foram montadas e dependem de ligação. Pessoal, questão 4 fala um pouco sobre o efeito de química nos alimentos, algo também esperado com a prova de Enem. Ele diz assim, ó, o odor de muitos vegetais, como de menta, louro, cedro e pinho, e a cor de outros, como de cenouras, tomates e pimentões, são causados por uma grande classe de compostos naturais, denominados terpenos. Observe o esquema a seguir. Ele deu aí para você 4 estruturas, concorda? Das quais ele classificou e nomeou essas estruturas como sendo miceno é a primeira, geraniol a segunda, linalol a terceira e citronelal a quarta substância. E ele faz uma pergunta assim, ó. A pergunta final da questão é o seguinte, ó. Marque a alternativa que apresenta corretamente o número de elétrons, tem um quadradinho aí, né? Elétrons π, certo? Na formatação, elétrons π correspondente a cada terpeno. Adriano, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu lembro dessa composição? A gente viu que dentro da composição geral de ligação entre dois átomos, o que a gente entende a nível de estrutura, a nível de compartilhamento, é que essa ligação será sigma ou pi, não é isso? Ou seja, uma ligação estabelecida entre dois átomos, ela será uma ligação sigma. Se eu tenho 2 ligações químicas estabelecidas entre dois átomos, a primeira ligação é da natureza da ligação sigma e a segunda ligação é a ligação π. E se o teu composto tem 3 ligações químicas entre os átomos, a ligação central é sigma e as ligações em cima e embaixo são de natureza π. Cada ligação química é feita sempre por 2 elétrons. Então, por exemplo, na primeira representação, quantos elétrons π eu tenho aqui? Nenhum. Não existe elétron π. Elétron aqui está formando ligação sigma. Então, quantos elétrons sigmas eu tenho aqui? 2. Ok? Na segunda representação, quantos elétrons sigma eu tenho aqui na composição de ligação? 2. E quantos elétrons π eu também tenho? 2. Na terceira representação eu tenho 4 elétrons π e apenas 2 elétrons sigma. Ou seja, toda ligação é feita entre 2 elétrons. Se você quiser saber o número de elétrons π que eu tenho, pegue o total de ligações π e multiplique por 2. Fica sempre muito mais fácil. Vamos analisar por ligação, não por elétron, por ligação. Na estrutura do miceno, quantas ligações π eu tenho aí? Ligações, não elétrons. Quantas ligações eu tenho? Não são 3, tem 3 duplas aí. Se eu tenho 3 ligações π e cada ligação é feita sempre por 2 elétrons, 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 elétrons π. Concordam? Na estrutura do geraniol, quantas ligações π eu tenho? Não são 2? Então isso caracteriza quantos elétrons π? 4. Linalol, quantas ligações π eu tenho? 2 também. Quantos elétrons? 4 também. Citronelal, também tenho 2 ligações π. Consequentemente, também terei 4 elétrons π. Então, a resposta final ficaria como? 6, 4, 4, 4. Tirando o miceno, que tem 6 elétrons π, as demais estruturas todas terão 4 elétrons π. Tudo bem? Eu encontraria essa resposta caracterizada na letra C. Ok? A quinta questão, ela de certa forma traz uma contribuição de informação, mas a resposta a gente também já tem, certo? Fique tranquilo. A questão 5 diz assim, ó, a borracha natural extraída da seringueira é um composto macromolecular, chamado de polímero,
cujas unidades constituintes são formadas por um grande número de pequenos conjuntos de átomos quimicamente ligados entre si e chamados de monômero. O monômero da borracha é o isopreno, ou oficialmente conhecido como metil 1,3-butadieno. A forma estrutural desse composto é... Adriano, olha só, a ideia que eu preciso ter aí na questão do monômero, não entendi bem. Pessoal, ele diz que um polímero, que é o que constitui o plástico, sintético, PVC, nylon, teflon, tudo isso é espécie de polímero. São macromoléculas, na ordem de milhões e milhares de composições, de fragmentos, que juntos compõem essa matéria. Mas cada fragmento de cadeia é chamado de monômero. Quando eu combino vários monômeros, eu estou formando o que a gente chama de polímero. Um monômero combinado com outro é um dímero, combinado com outro, um trímero, combinado com vários é um polímero. Então, polímero, na verdade, é uma composição de macromolécula que gera isopor, que gera nylon, que gera teflon, que gera borracha, que gera plásticos e assim vai. Então, pessoal, ele quer saber quem é o monômero característico da borracha, que ele citou como sendo o metil 1,3-butadieno. Essa estrutura já está aqui, ó, no quesito 3 que a gente fez. Ó, metil 1,3-butadieno. Ou seja, eu já encontro esse encadeamento característico na letra C, não é isso? Letra C. Mesmo encadeamento para a gente não perder tanto tempo. Letra C. Adriano, qual é o erro da letra E? Qual é o erro da letra D? Observa a tetravalência do carbono. Ele está fazendo mais ligações do que ele deveria. Ele está com 5 ligações. Né? E isso não traz estabilidade, a gente já conhece muito bem para a molécula. Questão 6. Mais uma vez, preocupação ambiental. Certo? Questão 6 diz assim: há estudos que apontam razões econômicas e ambientais para que o gás natural possa vir a tornar-se, ao longo deste século, a principal fonte de energia em lugar do petróleo. Justifica-se essa previsão, entre outros motivos, porque o gás natural, letra A, além de muito abundante na natureza, é um combustível renovável. Verdadeiro ou falso? Falso, né? A ideia de combustível renovável, a gente não tem para combustível fóssil, porque ele se forma da decomposição da matéria e vai demorar anos, séculos, milhares de anos, muitas vezes, para se formar. Então, o que é um combustível renovável? Aquele que, com pouca escala de tempo, pequena escala de tempo, eu consigo produzir. Exemplo, cana-de-açúcar que gera álcool. Eu planto a cana-de-açúcar, vou gerar álcool a partir disso. Depois eu planto de novo, vou gerar mais álcool e assim vai. Ali é um combustível renovável. Já o petróleo, a gasolina, a querosene, o que vem dessa composição fóssil, não. Certo? Então, a opção A está falsa em função disso. Ele não é um combustível renovável. Gás natural não é renovável. Letra B. Tem novas jazidas sendo exploradas e é menos poluente do que o petróleo. A gente entende isso como verdadeiro? O gás natural polui menos do que o petróleo? Polui, numa ordem muito menor. Assim como a relação entre gás natural e outros combustíveis de origem não fóssil provam que os combustíveis de origem não fóssil também poluem menos do que o próprio gás natural. Isso é mais ou menos uma escala de concentração. Petróleo polui muito, carvão mineral polui muito, gás natural polui, mas polui menos do que petróleo, do que carvão mineral. Já biocombustíveis, que são combustíveis que não dependem de origem fóssil, óleo de mamona, óleo de girassol, já polui menos do que o metano, certo? Porque tem origem não fóssil. Então vamos lá. Letra B, tem novas jazidas sendo exploradas e é menos poluente do que o petróleo. Já é verdadeiro esse item, né? Letra C, vamos ver o erro dos demais. Vem sendo produzido com sucesso a partir do carvão mineral. Pessoal, o carvão mineral ele é muito utilizado no processo industrial para a obtenção de muitas outras matérias-primas que são usadas na indústria. Por exemplo, quando a gente pensa no carvão mineral, que a indústria mais utiliza hoje, é o carvão do tipo hulha, que sofre uma destilação a seco. Quando eu pego o carvão, que já é um sólido, e destilo ele a seco,
O que mais vai me render como fração é o próprio sólido, porque o carvão já tem natureza de sólido. Mas, Adriano, eu consigo extrair desse carvão mineral fase gasosa e fase líquida? Possível. Na fase gasosa vai produzir algumas outras composições de gases, inclusive metano, vai também, como o próprio CO2, mas o metano vem ali com pouca concentração. Ele não tem grandes frações ou grandes volumes derivados da destilação de uma matéria que já é sólida por amostragem. Aí eu vou obter fração gasosa, vou um pequeno percentual de metano que às vezes é insignificante. Adriano, qual é a outra fração que eu posso obter? Posso obter frações líquidas, inclusive, que é subdividida em duas composições, as chamadas águas amoniacais e o alcatrão de Hulha. Águas amoniacais são compostos ricos em situações de composição nitrogenada, são compostos nitrogenados. Alcatrão de Hulha, que vem dessa destilação, são ricos em composições aromáticas, como metilbenzeno, tolueno, que é o tolueno, xileno, naftaleno, e assim vai. E a fração sólida, que é o que resta em excesso, na maior quantidade, é o que a gente chama de carvão coque, que vai gerar, na verdade, a composição utilizada na mistura, que é o aço, em eletrodos para a constituição de pilhas. Então, a maior parte do que é produzido de carvão mineral é sólido e não gasoso, certo? Então, estaria fora esse item C. Letra D. Pode ser renovado em escala de tempo muito inferior ao petróleo. Por que esse item não está certo, né? Porque quando ele fala renovado, dá a ideia de ser um combustível renovável. E não é. Ele é formado de decomposição de matéria orgânica, certo? E a letra E, por fim, diz que não produz CO2 em sua queima, impedindo o efeito estufa. A gente sabe que não. Matéria orgânica formada de carbono, hidrogênio e até também contendo oxigênio na fórmula, caso tenha, a combustão pode acontecer de duas maneiras, completa ou incompleta. Combustão completa produz o quê? CO2 e água. Combustão incompleta produz o quê? CO e água, monóxido mais água, né? Então, a gente encontraria realmente como resposta a letra B. Questão 7, bem interessante, mais uma vez sobre recurso energético, mais uma vez sobre gás natural. Ele diz assim, ó, o gás natural é um combustível ecológico. Sua queima produz uma combustão menos poluente, melhorando a qualidade do ar, quando substitui formas de energia como carvão mineral, lenha e óleo combustível. Contribui ainda para a redução do desmatamento, por ser mais leve que o ar. Por ser mais leve que o ar, o gás dissipa-se rapidamente pela atmosfera em caso de vazamento. Ou seja, além da vantagem energética e de poluir menos, a manipulação do gás, de certa forma, chega a ser mais interessante do que outros tipos de material. Por exemplo, caso ocorra um vazamento, esse gás ele se dissipa na natureza. Ele não vai ser um contaminante direto de contato. Ele não vai lhe contaminar diretamente por contato. Não vai contaminar lençol freático, rio, manancial. Então ele se dissipa na natureza. Está poluindo, mas a atmosfera tem formas, né, tem meios de absorver isso de maneira mais rápida do que a própria terra, o sol. Então ele não é um contaminante direto. Por isso também é vantajoso. Aí ele diz assim: sobre o gás natural, podemos ainda afirmar, vamos lá, quando a matéria orgânica entra em decomposição que gera petróleo, que gera gás natural, imagine que a gente vai perfurar uma jazida petrolífera. Ali existe uma jazida ativa. O que eu encontro nela? Primeira fase, gás natural. Segunda fase, petróleo. Terceira e última fase, água salgada. Então, essas são as fragmentações possíveis de serem encontradas numa jazida petrolífera ativa. Quando eu perfuro, a primeira fração que sai é o gás. E o gás, para ser natural propriamente dito, ele tem que ter uma composição principal de um tipo de amostra, que é o metano. Gás natural é metano, conhecido também como gás dos pântanos, é o CH4, esse aqui. Metano ou gás dos pântanos, esse é o gás natural. Só que como essa fração gasosa, normalmente ela sai com muita pressão, pode existir pequenos fragmentos de outros gases, como etano e propano, ou seja, um carbono é o principal.
mas podem vir pequenos fragmentos de estruturas com 2 carbonos, que é o etano, e até mesmo de 3, que é o propano, certo? Mas gás natural propriamente dito é o metano. Adriano, acima disso, o que é que a gente encontra? Eu posso ter propano e butano, etano, propano e butano, 2, 3 e 4 carbonos. Mais do que 4, a fração já não é gasosa, ou pelo menos já não tende a ser gasosa. Lembra? De 1 a 4 gás, de 5 a 17 líquido, acima disso é sólido. Pelo menos tende a ser. Então o que é que eu entendo? Gás natural, metano, que eventualmente pode ter pequenos fragmentos de etano e propano. Acima disso pode ser gás, pode, mas não é mais dito como gás natural. É o gás engarrafado, processo industrial, chamado de GLP, gás liquefeito de petróleo. É o que vai virar a mistura gasosa que compõe o teu gás de cozinha. É o que vai virar a mistura gasosa que compõe o GNV, gás natural veicular, certo? Mas o gás natural propriamente dito, um carbono ou pequenos fragmentos de 2 a 3. Qualquer amostra gasosa derivada dessa composição de petróleo ou de matéria orgânica vai gerar os chamados GLP, gás liquefeito do petróleo. Então o que a gente entende com isso? Vamos lá. Por ser mais leve que o ar, o gás dissipa-se rapidamente pela atmosfera em caso de vazamento. Sobre o gás natural, podemos ainda afirmar. Letra A. É constituído principalmente por metano e pequenas quantidades de etano e propano. Verdadeiro, né? Pode acontecer pequenos fragmentos desse propano também. Letra B. É também conhecido e comercializado como GLP, gás liquefeito de petróleo. Não. Gás liquefeito de petróleo é a mistura engarrafada, que tem de 3 a 4 carbonos, ou seja, propano e butano. É o que a gente entende como GLP, gás liquefeito de petróleo. É constituído principalmente por gases sulfurosos e hidrocarbonetos. Quando eu digo gases sulfurosos, a concentração desse composto sulfuroso é a base de quê? Enxofre. Adriano, mas o petróleo tem enxofre residual? Tem pequenos fragmentos de enxofre e de nitrogênio, mas não é na sua composição na maior porcentagem formada por gases sulfurosos. O gás natural também não, certo? Vê só, no gás de cozinha, que é o GLP, existe a mercaptana, que é uma composição de enxofre que dá aquele cheiro desagradável ao gás para que detecte vazamento. Mas havia um processo industrial. Naturalmente, como esse gás é extraído, ele não vem com grande concentração de enxofre, não, é pequeno, certo? Aí vê só, aí ele diz assim, ó, é constituído principalmente por gases sulfurosos e hidrocarbonetos falsos, né? E letra D, perdão, é constituído por hidrocarbonetos contendo de 6 a 10 átomos de carbono. Pela tendência geral das matérias orgânicas, a gente lembra que de 1 a 4 carbonos, a maior parte se consagra como gás. De 5 a 17, líquido. Acima disso, a tendência é que sejam sólidos, né? Então, quando ele fala numa fração de 6 a 10 carbonos, já está fugindo a perspectiva de ser gás. Está sendo mais enquadrado na perspectiva de líquido, ok? E letra E é também chamado de gás mostarda. Na verdade não, o gás mostarda aí é um agente químico, né, uma arma química que foi usada em alguns conflitos da humanidade, né, mas tem natureza insaturada, não tem nada a ver com a produção de gás natural. É derivado de alcino, tá? Que gera o dinheiro que vai em reações consecutivas virar o gás mostarda. Então, letra A seria a nossa alternativa. Oitavo quesito. Nosso tempo vai até que horas? 10h40, né? Isso aí, só para eu tocar. Questão 8 fala um pouco sobre o gás também, embora não tenha origem natural, já que é feito com um processo carboquímico, que é aquele gás acetileno. Aquele que a gente comentou que é muito usado em maçarico de solda, aquele gás que chega a alcançar temperaturas superiores a 1000 graus. Por isso que ele é usado principalmente para fundir ligas metálicas ou cortar metais. É esse que é usado naquela solda de maçarico, né?
A gente viu que esse gás ele se caracteriza por um processo carboquímico em que eu pego o carbeto de cálcio, CaC2, e vou reagir ele com água. A própria reação espontânea de decomposição desse carbeto vai gerar o que a gente entende como hidróxido de cálcio e o gás acetileno, que é esse aqui, ó, vai ser liberado. Esse é o acetileno, que a gente conhece a nível de estrutura química como uma função hidrocarboneto do tipo alcino. Alcino com 2 carbonos teria a definição de etino, só para balancear a reação, 2 mols de água. Então esse gás, ele tem um alto poder de combustão. Esse gás, ele quando queima, ele libera ao longo da reação de combustão, CO2 e água e tal, mas libera uma energia térmica muito grande, que chega a alcançar temperaturas superiores a 1000 graus. Por isso que ele é usado como maçarico, certo? Aí uma questão que eu já encontrei em vestibulares em 3 anos diferentes, algo que fala sobre essa reação. Daí esse processo carboquímico ser extremamente interessante, tá? Processo de obtenção, né? Carboquímico. Aí vê só, sobre a estrutura, sobre a natureza dessa composição acetileno aí, ele quer a alternativa que seja incorreta. Vamos lá. Indique a afirmação incorreta referente à substância química acetileno. Aí ele diz assim, ó. Entre os átomos de carbono do acetileno há uma tripla ligação. Acontece isso? Acontece porque a natureza é de alcino. Ele diz que a letra B, o acetileno é um gás utilizado nos maçaricos de solda, como previamente a gente já tinha dito. Verdadeiro, porque ele alcança temperaturas extremamente altas. Letra C, o nome oficial é o etino. O nome IUPAC, né, dentro da regra oficial, se é um alcino, termina com ino. Como eu tenho 2 carbonos, pela ordem de complexidade, é et mais ino é etino. Nome oficial. Na combustão total do acetileno, forma-se CO2 e água, ou seja, na combustão completa, gera CO2 e água. Não só do acetileno, mas de qualquer outro composto orgânico que tenha na sua estrutura carbono, hidrogênio e também, no máximo, oxigênio, caso tenha. A letra E, que seria o nosso gabarito, diz assim: a fórmula molecular do acetileno é o C2H4, onde na verdade é falso. A fórmula molecular do acetileno seria o nosso C2H2, certo? Vamos lá. Na questão 9, ela confirma, para a gente finalizar a aula hoje, ela confirma um pouco daquela ideia do carvão mineral que a gente citou, a nível de estrutura, né? Ele diz assim, ó, a composição de carvões minerais varia muito, mas uma composição média comum, uma estatística geral, em porcentagem de massa, é a seguinte: 80% de carbono, depois 10% de materiais diversos aí, fragmentos e impurezas, né? 4% de umidade e 5% de matéria volátil, que vai se desprender ao longo da destilação seca, né? Por isso, além de energia, o carvão pode ser fonte de vários compostos químicos. De sua fração volátil, pode-se obter hidrocarbonetos aromáticos simples. A importância desses hidrocarbonetos pode ser avaliada com base no seu consumo anual no mundo, que é aproximadamente 25 vezes 10 a 6 toneladas aí, tá? 25 vezes 10 a 6 toneladas. Dessa quantidade, em torno de 20% são obtidos pela conversão da parte de fração volátil de carvão mineral. As fórmulas estruturais de alguns desses hidrocarbonetos aromáticos estão representadas a seguir. Observa na figura, ele deu aí 5 estruturas aromáticas, concorda? Em que uma delas ele numerou de 1, embaixo de um feito isso, né? Tipo algarismo humano, 1. A outra estrutura ele numerou como 2. E as 3 últimas estruturas ele numerou como 3. O que a gente entende a nível de identificação de função, a nível de nomenclatura, é o seguinte: o aromático mais simples, sem nenhum grupamento de radical, a gente já conhece, é o benzeno, certo? Solvente orgânico extremamente usado.
benzeno. A partir do momento que esse benzeno vai ter fragmentos de ramificação ligados a si, ele pode variar na sua nomenclatura. Metilbenzeno, etilbenzeno, dimetilbenzeno, como a gente já viu. Porém, essa nomenclatura pode ter uma origem mais comercial do que oficial. E existem alguns compostos que a gente citou durante as aulas que têm uma certa importância comercial, o seu nome, a sua utilização. Então, é só, no composto 1, a gente já domina que é o benzeno. O composto que ele julga como 2, ele colocou essa estrutura aqui, ó. Ou seja, é um corpo de um benzeno que está ramificado por um radical metil, por um grupo CH3. É isso que a gente entende na estrutura 2. E nas estruturas 3, ele colocou, na verdade, uma variação de composições, ó, entre os aromáticos. Ele colocou 3 corpos aromáticos com variações que alcançariam essa condição aqui. Vamos tentar fazer de maneira bem direta. Aí ele colocou assim, CH3, CH3. Ele colocou aqui CH3, CH3, metil, metil, né? E no último, ele colocou isso aqui. Pronto, ele colocou isso aqui. Chamou as 3 composições de estrutura 3, dizendo que aqui seria A, B e C. Pessoal, nome oficial do benzeno é o próprio benzeno, que geraria a composição de solventes mais difundidos na indústria. A estrutura do benzeno ramificada a gente conhece oficialmente como metilbenzeno, né? Metilbenzeno. Só que essa definição aqui, ela é dentro da IUPAC, ela é a regra oficial, e ele não quer isso não. Assim como essas composições seriam, na verdade, de dimetil, 2-metil, né? Benzeno, concordam? Qual é a diferença básica entre elas? Aqui estaria na posição 1 e 2, seria a posição que a gente classifica normalmente como ortó. Aqui seria a posição 1, 2, 3 de distanciamento, seria a posição meta. E aqui seria a posição 1, 2, 3, 4 de distanciamento, que seria a posição 4 que a gente classifica como para. Concordam comigo? Adriano, beleza. Mas qual seria a composição usual desses compostos orgânicos? Na indústria, esses 2 solventes têm um apelido muito importante. O metilbenzeno, ele é conhecido comercialmente como tolueno. Lembra que esse tolueno está presente naquela cola de sapateiro que a gente falou, na constituição de combustível de avião. Então é um solvente muito usado. Dentre as substâncias produzidas em países desenvolvidos como os Estados Unidos, chega a ocupar a 23ª até a 27ª posição, tá? Nessa escala normalmente de produção, certo? Tolueno. Quando é um dimetilbenzeno, a gente também tem um nome comercial, que é chamado de chileno, né? Então esses compostos são, na verdade, chilenos, ok? Na ordem de ter um ortochileno, um metachileno ou um parachileno. Então, pode ser só um né? O cresol, na verdade, é um fenol ramificado com radical metil. A ideia básica do cresol é essa. O cresol é um tolueno ou metilbenzeno com composição aromática, hidroxila, fenol, né? Só que na ordem principal seria isso. Normalmente a gente encontraria na maior das representações isso aqui. Que aqui não importa, o biocarbono sempre é o da hidroxila, certo? Mas assim é quando você encontraria mais forte, né, a representação. Tá? Aí ele diz assim, ó, a nomenclatura usual para as substâncias formadas pelos compostos representados pelas fórmulas 1, 2, 3 são respectivamente benzeno, tolueno e chileno. Letra E. Gente, pelo nosso tempo estourando, a gente para aqui. Tem que terminar as questões em casa. Para a semana a gente retorna. Um abraço a todos.